Bom dia, bom dia. Como estão vocês hoje, nessa segunda-feira? Meio fria aqui em São Paulo, mas eu acho que em todos os estados do sul do Brasil está começando a chegar o inverno finalmente. A gente gosta tanto desse friozinho aí, mas eu acho que esse ano vai esfriar mais um pouquinho ainda. Bem, haja fogueira para acender, né? Vamos acender fogueira pra caramba. Então, obrigado quem está entrando na sala. Obrigado por estar dizendo presente aqui. Muito obrigado. Alberto chegou. Ô, Alberto, bom dia, como está você? Tá chegando mais gente que eu estou vendo. Então é só digitar bom dia para mim saber quem é que está aqui na sala. Então, Vicente Guindano, do Rio Grande do Sul. O que eu acho maravilhoso na tecnologia é isso. A gente lá no Rio Grande do Sul, em pontos diferentes de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente fica próximo, Bahia, a gente fica próximo, está junto aqui na mesma sala. Isso é muito encantador, muito maravilhoso. Muito obrigado por aqueles que já estão dizendo bom dia, bom dia, bom dia. Eu adoro isso, que assim a gente vai sabendo quem é que está aqui na sala. Eu acho muito legal isso. Então, queridos, hoje fui ontem na Marink, excepcionalmente, agora eu vou começar a ir de domingo, de feriado, de outros dias da semana, além da quinta-feira, para a gente começar a arrumar uma rapidez o nosso local de recepção, que a gente vai receber vocês para a festa de Santo Antônio. E um mês seguinte, já um mês depois, nós vamos ter FITU, vamos ter caminhada e vamos ter o dia fora do templo. Tudo isso misturado, olha só, com caminhada, descer a Serra do Mar dessa vez não é caminhada local, a gente não vai só ali, a gente vai descer a Serra do Mar, gente, na brincadeira, e vamos ao aniversário da madrinha peregrina no Acre, quer dizer, haja Deus, haja tempo. Então a gente tem que deixar tudo muito arrumado, porque o tempo que a gente tem começa a ficar curto, tem que sair a quadrilha, ver que vai casar, ver que... E o principal, madeira para lenha, olhar se tem água suficiente, se não tem vazamento d'água, não está perdendo energia, mil detalhes que a gente tem que olhar. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente vai em Marink justamente para isso, e aproveita e planta as orquídeas que nos oferecem, que a gente, todo o trabalho, o pessoal leva mais orquídea, a gente vai espalhando pelo terreno inteiro para ficar bonito. Então, ontem a gente podou bastante árvore, arrumou, e ontem foi domingo. Sábado, a gente teve concentração aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, teve trabalho no Rio Grande do Sul e teve trabalho na Leora. Eu aqui, vão várias pessoas. Eu adoro essas concentrações porque a gente começa a conversar. E bate papo, as pessoas, dá tempo aqui em casa, que as concentrações são aqui em casa. Então, a gente tem tempo de sentar e conversar um pouquinho com calma. E nessas, a gente estava trocando ideias, umas pessoas estavam falando que tem amigos que tomam máscara. Eu falei, que bom, legal, mas é de outro jeito, de outra linha. Eu falei, para nós não tem problema nenhum. A gente respeita todas as linhas e não combatemos. Então, essa é uma das nossas características de quem é membro da Porta do Sol. A gente não faz combate a outras linhas porque é da UDV, porque é da Barquinha, porque é de um ponto de luz independente. Faz como quiser, a gente respeita tudo. A gente respeita tudo. A gente não critica. Eu aconselho a todos que não critiquem. Mesmo que haja, às vezes, muito raramente, pessoas que nos critiquem, mas criticar mesmo não tem. Às vezes as pessoas ficam, sabe, porque ela tem cabelo curto, então, aquelas coisas. Então, nós estávamos conversando sobre isso. Então, ela estava falando que o amigo dela faz trabalho num ponto num ponto, né, que tem um nome, ponto. Não vou repetir aqui, senão a gente vai ficar fazendo propaganda também, não é ideia, também é essa, né? Mas eu não estou lembrando mesmo. E que eles fazem tudo deitado. Toma e deita no chão. Tem muitos pontos de luz, chamados pontos de luz, aqueles que não são igrejas, que tem um grupo pequeno, faz no fundo de casa, faz no quintal, faz na sala da casa,
faz no sítio dos amigos, um dia faz num sítio, outro dia faz no outro. Esses grupos que ainda são tão instáveis quanto ao seu funcionamento, eles, a maioria faz trabalho deitado. A maioria faz trabalho deitado. E aí, como é que é? Eu lembro, tudo bem, não há problema nenhum. Quem faz deitado, faz deitado. Quem faz de pé, faz de pé. Quem faz gelado, faz gelado. Cada um faz como quer, entendeu? Até rimou aqui, dá versos até. Então, aí eu lembrei, há uns tempos, alguns anos atrás, acho que uns 25 anos atrás, quando a gente estava lá, também era um pontinho pequenininho lá em casa, e que quando vinham 30 pessoas, a gente achava que, nossa, bombou, hoje veio muita gente, porque enchia, né? Sala pequena. Você vê que tudo é uma questão de ponto de vista de quem está fazendo na hora. Aí a gente vê uma amiga daimista de muito tempo, e ela já tinha rodado em vários grupos de daime existente, e não se adaptava em nada, em nenhum, mas gostava de tudo. Aí ela fez um comentário, eu falei, Ana, eu observo que você põe as pessoas sentadas. Eu falei, porque deitado aqui no meio não cabe, se a gente for pôr deitado, não cabe essas pessoas aqui. A gente não tem espaço para todo mundo ficar deitado aqui, né? Então, embora eu até gosto de tomar um, acho que às vezes dá uma vontade de dar uma deitadinha louca, né? Ela falou assim, o problema da questão do deitado é que para levantar custa. A pessoa se acostuma, já chega, já começa a entrar em transe, com a máscara ou sem, não importa, a pessoa já deita. E você puxa a pessoa sentada ou de pé, custa. Mas quando ela falou aquilo, eu senti a palavra, senti levantar a pessoa custa. Isso deu uma conotação naquela hora, naquele momento que ela falou, mais do que a posição física deitada, para a gente levantar essa pessoa, o levantar. Falei, olha só. Eu falei, então é sentado mesmo, então a gente está mais ou menos, esse vai ser a nossa, que é uma questão de estilo. Na barquinha eles fazem sentado também, depois eles têm aquela roda que eles ficam andando em volta do mastro, para dar passagem pela telepatia para as entidades. Não é como Umbanda, mas eles fazem isso, ficam de pé dançando, né? Fazem procissão, nós ficamos sentados, uma hora levanta, depois senta outra vez. No Daime da Alto Santo, eles ficam de pé, porque até quando o mestre era vivo, era muito pequeno o local, e se não fosse de pé, não dava. E de pé é o estilo dos rituais indígenas, índio para ritual de pé, né? Então, só quando eles vão conversar, que eles sentam no chão, mas é de pé, né? É de pé. A dança deles, a reza deles, tudo é de pé, dançado e cantado. Então, nós estávamos no centro urbano, eu falei, não tem razão de ficar todo mundo de pé. Então, vamos ficar sentado. Então, foi assim. Então, daí ela falou assim comigo, ela falou assim, eu não me adaptaria a fazer trabalho sentado, nem de pé, eu gosto do deitado. Ela não falou nada. Eu falei, é estilo mesmo, você acostuma, é costume, você costuma ficar de um jeito, aí você tem que ficar. Daí eu estava vendo um documentário na televisão, em que estava falando sobre as duas Coreias. Eu acho que vocês devem ter visto também, né? Então, como é que você saúda lá o líder da Coreia do Norte? Aí você faz assim com a mão, você tem que mostrar os 5 dedos. Aí eu lembrei assim, tem pessoas aqui no Brasil que não ia dar para mostrar os 5 dedos, entendeu? Ia ser problema lá. Então, é uma piada. Então, você não pode falar fulano assim, você tem que falar assim. Em outro país, você faz assim. Em outro país, você faz assim. É estilo, tá errado, tá certo? Não, são sinais tribais, praticamente. E o sentado de pé é a mesma coisa, né? Sentado de pé. O indiano, ele senta no chão, de perna cruzada, né? Todo mundo senta lá no chão e até hoje é assim, né? Se fazer aula de yoga, todo mundo senta no chão. O professor vai conversar, todo mundo senta no chão, não tem cadeira. Até porque é mais barato. Não precisa comprar cadeira.
ocupa menos espaço. Tem isso também, né? A Igreja Católica usa bancos, eles não usam cadeiras, usam bancos. As pessoas sentem banco. Mesmo a igreja da Catedral de São Paulo, enorme como a igreja Catedral de São Paulo, que é maravilhosa, é tudo banco. E a igreja já da moderna usa cadeira. Então você vai ver as igrejas cristãs, né, que, que se revoltaram contra o catolicismo, eles não usaram banco desde o começo do Lutero, né? As protestantes, eles não usaram banco. A primeira coisa que eles fizeram foi pôr cadeira, então foi estilo, para marcar a diferença. Em vez de pôr banco, como se usa até hoje, eles puseram cadeiras. Então, aí a Igreja Católica põe cadeira para os reis, para os presidentes, para você que lá, né? Mas é banco. Então, é estilo. Isso não quer dizer que é mais, que é menos, que é bom, que é chique, que é mais espiritualizado, é menos espiritualizado. É estilo. A mesma coisa do estilo é a cor da roupa. O mestre Irineu, ele veio de uma tradição que ele conheceu militar lá que ele trabalhou no Acre, já eu lembro. Não. Então, ele era cabo do exército, né? Era cabo do exército. Então, para ele, o estilo era farda. Então, a palavra roupa, para ele, tinha a conotação farda. Mesmo na escola, chamava-se fardamento, a farda dos alunos, a roupa dos alunos, tipo de lembrança militar. Quando eu também vi isso de lembrança militar, que eu já vim de uma geração que já não gosta muito, não do militar, pelo amor de Deus, nem das nossas Forças Armadas, pelo amor de Deus, mas da conotação rígida, dura, conservadora, que para um grupo espiritual eu achava que a palavra militar não caberia, aquela lembrança militar da roupa. Então eu fiz pela tradição esotérica, manto. Eu fiz comprido até os pés, cobrir a mão os pés, eu mesmo, tanto para homens como para mulheres, porque senão fica aquele negócio, uma roupa para homens, outra roupa para as mulheres, muita coisa. Então eu fiz uma roupa só, um manto só para todo mundo. Foi assim. Não é porque é mais bonito, menos bonito, moderno, mais bonito. Ao contrário, o nosso manto é antigo pra caramba. O estilo do nosso manto vem lá vem nem cedo, começo do milênio da era do peixes ainda. Por aí que vem. Então, e a cor? Então, daí eu podia falar branco mesmo. Eu estudei pintura, já fui pintora mesmo, ainda sou, ainda pinto bastante, mais ou menos. Eu sei que branco e preto a gente quase não usa na pintura, você usa quase branco, quase preto, porque senão fica muito extremo, muito forte. E eu tenho isso comigo também, então eu falei, usar branco não dá. Aí eu usei uma coisa meio perolada. Aí que eu fui ver, o Papa também usa roupa perolada, então eles têm símbolo de poder. Olha que legal, mas eu já tinha escolhido quando já soube disso. Então eu usei essa cor. É mais, é menos? Não é, podia ser azulzinho claro, ser todo mundo de azul, podia ser todo mundo de amarelo, podia ser cada banda de uma cor, guardião de outra, ou podia ter uma faixa, como fazem na Umbanda, que põe na faixa, com cada um de uma cor, conforme o grau que a pessoa está. Eu resolvi pôr tudo perolado de uma cor só e não ter distinção e nem pôr o logo na roupa. Foi uma decisão que a gente tomou assim lá atrás, dos 25 anos atrás, por aí, que a gente tomou de fazer essas coisas que eu estou explicando para vocês. Eu sei que vocês sabem, mas é bom lembrar porque os novos não sabem. Aqueles que vocês convidam, que vêm pela primeira vez, não sabem. E agora que nós vamos ter a festa de Santo Antônio, e vai vir muitas pessoas na porta, novas, muitas vêm só para a festa de Santo Antônio, muitas vêm só para o casamento, então essas pessoas realmente sabem menos do que aquelas que vêm para o trabalho. Então é interessante perguntar, vocês mostrarem fotos, perguntarem, explicarem para as pessoas, olha, o manto a gente só usa na hora do trabalho, a gente não usa fora.
não é uniforme. Tá? Pode fazer trabalho sem manto? Pode ir de outra roupa que não seja branca? Pode, meu bem, pode. Né? Pode ir de preto? Pode também. A gente evita, mas pode. Né? Que não é essa cor que vai perturbar a cor da hora, isso sim, tá? Então, de explicar porque a gente usa manto, não usa para fardamento, para aqueles que são de outros segmentos. Então, mesmo a gente também fez a diferença, não só para ser diferente, porque da palavra me incomodava. Então, farda me incomodava essa palavra. Então, eu resolvi pôr manto mesmo. E a palavra fiscal. Nossa, fiscal não dava de jeito nenhum para minha cabeça. Uma questão assim, muito pessoal mesmo, eu não gosto dessa palavra. Então, eu achava fiscal, parecia aquele fiscal de imposto de renda, fiscal de obra, fiscal, sabe, coisa assim, aqueles caras que vêm querer satisfação porque você fez mais um quarto, menos um quarto, fiscalizar você. Eu achava assim, tem uma conotação muito negativa. Hoje em dia já não tanto. Eu já entendo melhor o sentido daquela palavra, mas na época eu implicava mesmo, né? Então, eu falei, como é que eu vou, o que é fiscal? Fiscal é aquela pessoa que toma conta das outras pessoas quando elas passam mal, ajuda a arrumar salão, limpam, orientam. Então, um guardião, uma pessoa que guarda. Então, como eu venho da tradição esotérica, eu usei a palavra guardião. E ficou até hoje guardião. E tem muitos lugares de pontos de luz em São Paulo, e que usam a palavra guardião, mas nós fomos os primeiros, porque nós começamos a usar quase 30 anos atrás, oficialmente 22, 23 por aí, mas começamos a usar essa palavra bem lá atrás, tanto guardião como manto. E ritual também, a palavra ritual, a gente também começou a usar muito a palavra ritual. E eu acho assim, super legal essa forma de... Ficou mais suave, acho eu. Né? Então, quando a gente fala assim, guardião, a gente fala guardião, não fala fiscal. Então, mas isso aí ninguém acha ruim da gente ser diferente, nem de outro jeito também, ninguém acha ruim. Mas eu percebi que foi formando um estilo, uma forma de ser da Porta do Sol. Muitos outros, depois de nós, começaram a usar também. Falaram, como é que sabe que foi depois de nós? Só perguntar a data que eles começaram a trabalhar, gente. Tem grupos aí que eu duvido que tenha grupo que tem mais de 30 anos, mais de 25 anos, que usa a palavra guardião, não, vai usar a palavra fiscal, porque era o que se usava, entendeu? E vai fazer mais ou menos igual, porque para pensar em que palavra? Nós realmente fomos os primeiros para falar isso aí, é verdade. Inovamos nesse sentido. Então, fomos fazer um estilo. Então, é um estilo que os antropólogos, a Bia, uma antropóloga, que a gente já citou os livros dela aqui, classificou nova... como que foi aquela nova? New Age, nova era. Então, novo do novo da nova era, uma coisa assim. Novo do novo da nova era. Então, classificou como a gente sendo o novo do novo da nova era. Pontos avançados, contemporâneos, excessivamente criativos. Então, foi aí que começou esse estilo que que não somos das 3 linhas, não deu tempo de ser das 3 linhas tradicionais do Daime, nós começamos a usar esse estilo que eu falei, que é fazer sentado o trabalho, usar manto em vez de usar farda, usar a palavra guardião em vez da palavra fiscal, né? E o nome. Então, todos os nomes das igrejas, dos grupos, eram céu, chama-se céu. Céu de tal, céu de tal, céu do mar, céu da montanha, céu da estrela, céu, tudo era céu. Então, eu falei, vamos fazer céu também? Daí a gente está copiando eles, não é legal fazer isso aí. Aí, então, mais materialista, mais humilde, né?
Eu não podia pôr estrela, né? Acho que hoje em dia talvez estrela do sol, coisa assim. Mas aí eu pus Porta do Sol. Até porque Porta do Sol é a última morada por onde passam todos os espíritos que desencarnam aqui na Terra. Então, eles vão passando por vários portais de dimensões até chegar no último, que chama-se Porta do Sol, segundo a tradição esotérica, e dali ele vai, aí consegue alçar voo para outros universos realmente, né? Ele sai desse universo do sistema solar. Então, eu achei bacana a palavra porta, ficou Porta do Sol. Aí, passado uns anos, uns 15 anos, aí começou a ter pessoas querendo fazer suas portinhas também, chamava portinha, nos bairros, nas cidades. E naquela época, eu achei maravilhoso, realmente achei. Nossa, deu uma força. E foi portinha para tudo quanto é lado, abriu assim, portas para tudo quanto é lado. Então todo mundo que tinha o mesmo estilo que a gente e cantava praticamente o mesmo inário, porque daí meu inário começou a andar por aí, né? Não chamava-se ainda Inário da Paz, chamava-se Inário Xamânico. Aí abriu para tudo quanto é lado, fora do Brasil, dentro do Brasil. É claro que isso, no decorrer de uns 5 anos, deu trombada, evidentemente, porque é muita abertura de trabalhos que começaram a ter pessoas meio despreparadas para fazer isso, e brigarem entre si, discutirem. Mas a maior discussão entre todos eles era que eu pedia para eles fazerem, vocês fazem uma porcentagem para a porta central, porque a gente estava começando a fazer as construções, nós ainda não estávamos começando a levantar Oca e Maíque, olha só. E então como que a gente ia fazer tudo aquilo? Aquele terreno era um imenso terreno com nada, em cima de nada. Hoje em dia você vai lá ver. A gente pagou cada muda de planta bonita que está lá, foi tudo pago. Tá, a princípio todo mundo gosta, mas aí a gente mandava, além das pessoas, né, a gente dava as pedras, o ritual, a APA, tudo, toda a estrutura a gente dava. E todo ano tinha vários, todo ano tinha vários, né? E daí começou cada um querer fazer a sua maneira, seu jeito. Aí começava assim, olha, aqui é diferente. Eu falo, como aqui é diferente? Não é igual a gente? Não, aqui... Aí eu falo assim, como é que eu vou assumir a responsabilidade sobre aquele trabalho se ali é diferente? E começou a dar confusão de princípio, mesmo porque não chegavam para mim e falavam para outras pessoas, né? Aí começou a fazer a coisa da ayahuasca, de começar a fazer os feitios. Então, como a gente não tinha ainda um plantio suficiente, o que nós fizemos? A gente comprava o material de alguém, geralmente variava as pessoas que a gente comprava. Então, construímos a nossa primeira casinha de feitio. Pronto, aí esses dirigentes, cada um tinha uma ideia de como fazer aquele feitio. Aí deu de frente mesmo, já contei a história para vocês várias vezes, muito rolo para a cabeça, pum, estourou. Cada um foi para o nada. Gente, eu chorei pra caramba. Chorei porque, nossa, fiquei muito brava, fiquei muito sentida, meus olhos encheram. Até agora, olha, falo da tosse, passo mal, porque nossa, eu amava aquelas pessoas, amava tudo aquilo. Né? E aí eu percebi que eu também tinha um ego enorme de ter várias portas. Também tinha essa coisa do meu ego, que puxou. Então, credo, gente. Então, aqui tem. Então, houve muita tristeza mesmo. Né? Pelo menos, fiquei muito triste, muito chateada, muito chateada. Então, saiu assim um monte de gente. Não é que saiu da porta, saiu da. Cada dirigente pegou suas coisas e foi fazer seus trabalhos para cá, para lá. Daí eu falei assim, olha, vocês vão fazer seus trabalhos, mas eu não posso garantir que vocês cantem o mesmo inário, porque vocês não têm o mesmo procedimento. Aí eu percebi que o que eles falavam aqui é diferente, é porque era o uso da Santa Maria, né, que é a maconha, aquele que cheira o rapé, o negócio de pingar no nariz, dos olhos,
E aí vai. Eles queriam usar essas coisas todas. Eu era contra. Então, não dava, entendeu? Não dava. Então vocês vão buscar no plano espiritual os seus cantos. Nossa, gente do céu, de bruxa maléfica para baixo por chamar. Tá. Mas aí foi a minha reação contra, entendeu? Hoje em dia, eu não sei como eu faria, mas eu acho que hoje em dia isso não aconteceria. E meu ego também baixou, eu não tenho mais essa gana de fazer esse filial para cá, para lá, para lá. Eu não tenho mais, não tenho mais isso. Pode acontecer. Aí as pessoas que ficaram e queriam ser dirigentes, a diferença é isso, porque ficou muita gente, né? Mais da metade que foi. Fala assim, e se quando nós quisermos fazer, no futuro distante, uma porta, como é que vai ser? Daí eu marquei uma data, isso faz 5 anos atrás. 2020. 2020 em diante, nós vamos fazer nós começaremos de novo o processo de expansão, porque vai ser o tempo que eu vou precisar para meditar sobre onde foi que a gente fez errado, onde não deu certo, por que tanta disque, divergência, porque a Ana fez, porque a Ana falou, porque não a bruxa má, porque ela só pensa em dinheiro, porque ela só pensa em poder, porque ela falou uma coisa para mim que eu não gostei, porque se meteu na minha vida, porque tudo isso falava. Eu não quero mais ouvir isso 2 vezes. E até porque não é, muito disso aí tudo eu não mereço receber. Aí então eu tive que passar um tempo me recuperando disso, né? Aí tá, vamos lá começar tudo outra vez, vamos começar a nos organizar de outra forma. Então aí foi que a gente começou um longo período que se estende até os dias de hoje de reflexão sobre o que é bom para nós, o que não é, o que funciona e o que não funciona. Então, foi assim, detalhes que eu percebi que agora no Santo Antônio vai acontecer, que são as mudanças das funções. Então, um instrutor, ele ficava antes, ele acompanhava o pessoal assim, 2, 3, 4 anos seguidos. Ele se tornava quase dono responsável por aquelas pessoas. Então, essa pessoa ficar 2, 3, 4 anos, no final desse processo, claro que aquelas pessoas só ouviam o que aquela pessoa dizia, e era ela que ia formar uma outra porta. Então, daí eu vi assim, é através do processo de instrução que está errado o método. Não é assim, não é desse jeito. Eu mesma estou conduzindo a coisa para isso, ao fazer nesse estilo. Daí nós mudamos. Então, o que eu pus? Que a gente pôs? Uma reflexão que eu tive, eu coloquei para os membros, todos concordaram que devia ser assim. De ano em ano, muda. Primeiro foi de 2 em 2 anos, mas de 2 em 2 anos já começa o processo de apego. Não tem como, daí de ano em ano. Então, nessa instrução, voltava tudo. Então, como é que nós vamos fazer as instruções? Passou um bom tempo na discussão de como vamos fazer as instruções. Como nós fazemos feitio, daí eu comecei a pensar, então, todas as matérias da instrução, a gente vai dar em palestras e seminários dentro do feitio. Pronto, nossa, matou a pau várias coisas. Foi maravilhoso, porque não é uma pessoa que dá as palestras, são várias pessoas. Cada um, mais ou menos, assunto que domina, vai lá e dá sua palestra e fala bem. Eu acho que foi maravilhoso isso. Puta sacada, foi muito bom. Inclusive, é copiado por algumas organizações que já estão começando a fazer seminários dentro dos feitios. Tem isso? Tá. Segundo, o método de fazer feitio, porque era assim, eles, os dirigentes, dominavam o feitio, né? Isso aí, no dia que eles estavam, as pessoas que eram do porta deles e ninguém mais chegava perto daquelas panelas. Foi um troço. Eu achava bonitinho no começo, mas depois começou, né? Entendeu? Eu como mãe, né? Eu achava bonitinho, mas depois vi que não funcionava. Abri só para os guardiões, mas daí eu falei assim, vai abrir uma elite de guardião que só eles que sabem. Né? Abri para todo mundo. Então, cada um que tem interesse de aprender, chega lá e fala, quero aprender e fica junto. Então, acompanha uma forma de fazer inteira. Depois, no outro, ele é responsável também. Então, a gente começou a fazer isso. E daí, abrimos mais. Então, feito no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro se manteve firme, fiel, inabalável até o fim. Então, parabéns, Rio de Janeiro.
mesmo, no Rio Grande do Sul também. Mas foi lá no Rio de Janeiro que a gente fez outra casinha de feitio. Então a gente dividiu uns feitio aqui, outros feitio lá. Então, inverno, outono e inverno aqui e verão lá. Então, deu certo. E aí os outros. Daí começamos a fazer o ABCD, começamos a selecionar novas matérias, até que deu essas palestras que eu estou fazendo aqui, que tudo isso era discutido dentro das instruções. Então, o grande lance eram as instruções. E a gente começou a fazer, e começou a dar certo. E agora, no Santo Antônio, um trabalho antes, a gente já vai fazer as mudanças. Todos os instrutores vão mudar, a gente já falou, já sabe quem é que vai mudar, o responsável pelo coral vai mudar, o responsável pelo guardião vai mudar, pelo já vai mudar, e assim mudam todos, gira todo mundo. E todo mundo fica contente disso aí, quem sai contente, quem entra contente. Não tem aquele apego. O que acontece às vezes é pessoas que assumem a responsabilidade e no meio do caminho desse ano abandonam. Porque muda de cidade, porque muda de profissão, porque mil coisas. Então, para prever essas mudanças, nós fizemos o seguinte. Então, tem o responsável, mais dois. Então, mais duas pessoas. Então, se o responsável não pode fazer, uma daquelas duas pessoas poderá. Porque já aconteceu. Então a gente evita o quê? Casais. Porque se o responsável é casal, o casal é seu vice, se ele não pode, o outro também não vai poder. Entendeu? Mãe e filho. Então tem que ser outra pessoa, porque se um pode ou não pode, o outro tem que poder. Porque senão você vai começar a separar as famílias, daí não dá. Então não pode ser famílias juntas, na mesma função de responsabilidade. Nossa, foi maravilhoso fazer isso, foi muito bom. E quanto nós já estamos em 2018, então faltam 2 anos para começar a pensar em expansão, que a gente ainda vai refletir bastante sobre essa questão. Não quer dizer, a partir de 2020, não quer dizer que terá em 2020. Mas, então, o que eu fiz? Eu queria saber quem é que queria ser instrutor, dirigente. Quem queria abrir uma porta. Aí se apresentaram, algumas pessoas se apresentaram, várias pessoas se apresentaram. Então, a maioria, conversando com elas, eu percebi que elas não queriam exatamente ser, elas queriam receber instrução dele. A maioria. Então, eu fiz o quê? A gente fica mais próximo, eu falo, vocês ficam me ajudando mais perto. Então, qual vai ser o passo para ser futuros dirigentes? Abrir suas portas. É fazer um trabalho igual a nossa. Então, passar por todas as funções da porta para saber que jeito elas funcionam, todas as instruções, e depois ajudar mesmo, porque um dirigente, tipo eu, tipo a Leona, tipo o Rodolfo, o Vicente, né? A Denise, é dedicação 24 horas por dia, todos os dias, todos os dias. Então, e a sua vida? Sua vida é isso. Tem um acréscimo das outras coisas, mas sua vida principal é isso. Mas então não seja, não assume a responsabilidade, porque não dá. Você vai fazer meia boca, não dá, não dá. Você pode ter o seu trabalho, a sua profissão, e isso está primeiro, tá? Então, eles vão vendo, ficando junto comigo, ficam ao lado, ou ficam ao lado desses dirigentes e vão vendo como é que é a vida deles, como é que eles fazem, como é que resolvem, principalmente como é que resolve os problemas. Aí pensa bem, alguns no meio do caminho falam, Ana, pensando bem, eu acho que eu não quero não. Eu acho muita coisa com a cabeça, tá? Então, o cara já viu, melhor ele desistir antes do que ele desistir depois que começa. Então, eu percebi que tem muita gente que quer ficar junto, quer ajudar. Não é que ele quer ter uma filial, uma porta, não. Ele quer ajudar, ele quer estar ali, com responsabilidade. E quem sabe no futuro, lá com mais idade, talvez ter uma porta, com uma possibilidade muito futura, mais remota. E como é que ele faz? Então, eu criei, não foi criado, já tinha criado a dirigente áureo. Então, primeiro a pessoa se torna dirigente áureo, fica junto e depois ela vai ser dirigente. Então, a gente fez isso para ficar melhor. Então, já tem dirigente áureo em São Paulo? Tem.
É a Vilma, dirigente áurea. Mas a Vilma, minha filha, ela declara que ela não quer porta nenhuma. Ela quer ficar lá ajudando a gente. E é isso que ela gosta, ela faz. E ela faz. O que faz o Áureo? Ele faz qualquer função que for necessária. O que for necessário. Até substituir a gente pode ser. Mas até limpar o chão vai. Principalmente limpar o chão. É isso. Então, nesse período, nós fomos descobrindo formas de expandir e de fazer como é que é a Porta do Sol. Nesse inteirinho, então, a gente descobriu outra coisa, que existem pessoas que gostam do nosso trabalho, querem fazer um trabalho igual ao nosso, mas têm suas ideias contra outras coisas. Então, a gente pensou assim, então essa pessoa pode ser o quê? Mas não quer brigar com a gente, não quer ficar, chutar o balde da barraca para poder ter seus espaços, quer sair na boa, né? Então, como o Cacá, da Juquitiba, que até hoje ele fala, sou Porta do Sol, mas ele faz, mas também faz o Sanraim, que é uma outra coisa. Então, ele é uma porta-aliança. Então, somos amigos, nossa, mais que isso é possível, né? Muito amigos. Tem o Tico no Guarulhos, tem uma casa de Umbanda, e também tem várias coisas da instrução, faz roda de conhecimento, várias coisas que ele aprendeu com a gente. Então, ele é uma aliança também. E agora tem outras igrejas já estabelecidas, mas são menores, que querem também ser aliança. Então, a gente faz uma lista, várias, tem umas 20, que ainda estão aguardando para ver se querem fazer aliança, ser porta-aliança da Porta do Sol. Então, é assim que a gente resolveu a questão das diferenças de pensamento. Custou para a gente chegar nessa, e toda a explicação que eu dei justamente é para dizer isso para você. Custou. Então, alguns têm se tornado realmente alianças, foi feito alianças com a gente. E outros, infelizmente, mas basicamente nós não somos inimigos de ninguém, nem combatemos ninguém, nem aqueles que nos combatem. Isso tem que ser porque ou nós fazemos a opção da paz ou não fazemos. Tem que praticar aquilo que a gente fala. Então a gente faz a opção da paz. Pronto. Então não briga, não responde nada que é ruim. Nada, nada, nada. Então é isso. E o que mais? Outra novidade que a gente fez, estrondosa, que eu achei maravilhosa mesmo, foi o casamento e o descasamento, que é uma coisa estritamente xamânica também, o descasamento. Então, eu falei assim, bem, não dá para, assim, cada vez que a pessoa quiser casar, a gente fazer festa de casamento na Porta do Sol individual, porque senão passa o ano inteiro, em todos os trabalhos vai ter um casando, né? Então, a gente marcou uma vez por ano os casais, mesmo aqueles casais que são casados há muito tempo, eles vêm para receber bênção na porta e casar. Então, achamos qual o dia? No Santo Antônio. Porque alguns casais que fizeram parte da quadrilha e têm a noiva, eles se consideravam casados, porque faziam parte da quadrilha de noiva da Porta do Sol. Eu falava, não é uma quadrilha, é um teatro. Mas não tinha o que tirava eles da cabeça. Então, eu percebi que a data é muito boa para fazer isso. Então, começamos a fazer a, 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 a o casamento o ano passado, a partir desse ano, nós fazemos casamento e descasamento. Porque dentro do xamanismo, da mesma forma que você declara que a pessoa casou, a pessoa tem que declarar que descasou, para ficar na boa. Porque o casal pode separar e não se tornar inimigo, ficar os dois no mesmo trabalho, os filhos irem, ter os amigos junto e sair na boa, sabe? Não precisa sair no murro, sair na boa. E o nome do nosso cenário, nós adotamos depois de todas essas coisas, e fixou, que eu acho que daqui não vai mudar mais, é o cenário da paz. Então, são modificações que vão definindo a linha da Porta do Sol, que definem o que é a linha da Porta do Sol. Então, nós não copiamos de ninguém, a gente criou e usou errar e acertar para poder chegar nessas compreensões. E a gente fixou o nosso trabalho, a central, lá em Marinque, mas a Porta do Sol está onde está cantando o Inário. É isso que é. Quando o Inário é cantado, a Porta do Sol abre. Então, foi essas mudanças que a gente teve. Acho que não teve mais, feitio a gente faz,
já está fazendo. Ah, teve sim, teve, à medida em que nós fomos definindo qual era a nossa, né, e ficando mais claro para nós e para todos, a gente foi se aproximando do Alto Santo, porque a gente teve que definir essa coisa que, embora já estava muito claro, eu acho que está muito claro para nós, mas não estava claro para todos, qual era o estilo, realmente estilo, porque vinha um índio na porta, vinha gente de outras coisas, então as pessoas achavam que a gente estava vendo mais indígena, via muito Pai de Santo, então achavam que nós estávamos vendo muito umbanda, bandaime. E aí eu falei, bem, não é, não estamos virando nada, nós somos um trabalho de inário, a gente faz um trabalho espiritual com a ayahuasca, é um trabalho de inário, então a gente canta inário, essa é a base. Não tem outra diferença a não ser essa. Ah, então a gente teve que definir mesmo. Daí então eu falei, bem, quem veio antes de nós, eu respeito quem veio antes de nós. Então eu vou lá no Alto Santo, vou falar com quem está vivo, que é a Pelegrina. Mas a Pelegrina, a última esposa do mestre Irineu. Fui lá. Aí conversei com o neto dela. A primeira vez que eu fui, eu fiquei olhando do lado de fora, fui no túmulo do mestre, fui até a estátua do mestre, dei uma volta, fui na Serra do Chico Mendes e tal, eu voltei. Na segunda vez, já tinha conhecido o neto sobrinho dela, Matheus Serra, filho da nossa amiga Maria do Carmo, filha do seu Daniel Serra. E falei, ó, tem um jeito de a gente falar lá com a Maria, porque eu não queria chegar lá e entrar de cara. Vai que ela falasse que pra gente ir embora, que ela manda embora. Agora ela vai com a cara, ela manda embora. Eu falei, eu não estou me preparado para levar um não desse assim, eu vou chorar pra caramba. Aí eu falei, não, eu vou falar com a Madinha, não sei o que lá. Daí ele chegou e ela já sabia de nós. Já tinha visto falar muita coisa a nosso respeito, coisas legais e coisas não legais, tudo. Aí já estava o par. Ela falou que ia receber nós, vocês. Pode ir. Tá, vamos lá. Coçando a boca, batendo, chegamos lá. Ela estava sentada. Foi Madinha, não deu para falar muita coisa, que a gente ficou só se olhando, só sentindo. Aí eu falei para ela começou a fazer perguntas, porque ela viu que eu estava muito emocionada para falar alguma coisa. Né? Que jeito vocês são? Daí eu dei todas essas explicações que eu estou dando para vocês, em menos palavras possível. Falei para ela, a gente faz isso, usa manto, a gente não faz igual a senhora, não usa manto. Seminário, que chama Seminário da Paz, tem diferença de palavras, isso, aquilo, nós fazemos o nosso comunidade. Eu gostei, minha filha, é assim mesmo, tá certo. Pode continuar, pode vir aqui. Toda vez que você vier aqui, os teus vierem aqui em seu nome, a gente vai receber, pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do céu, foi muito, muito bom. Aí voltamos outra vez. Aí voltamos já no aniversário dela. E aí ela nos convidou para o aniversário. Então, todo ano, esse ano a gente vai. Daí a gente prometeu para ela que todo ano nós vamos. Então, ela tem 80 anos, né? Agora vai fazer 81. Então, daí nós pagamos o gelo da festa. Nunca pensei que fosse tão difícil comprar gelo no ar. Gente do céu. Mas compramos e mandamos para a festa dela. Esse ano eu vou ver se eu faço outra coisa. A gente financia outra coisa, porque o gelo realmente foi muito complicado. Então, e fomos recebidos, e aí começamos a conversar mais à vontade. Então, todas as coisas que acontecem na pessoa que não fica claro, a gente esclarece lá com ela, e ela dá opinião se está certo, se não está. Então, foi muito bom, a gente falou muitas coisas, vários membros falaram com ela, a gente se explicou e ela aceitou todas as nossas argumentações e achou legal o que a gente está fazendo, e falou que é assim mesmo, que o mestre já foi chamado até de charlatão, macumbeiro, de feiticeiro, de interesseiro, de tudo. Mas isso aqui faz parte. Se vocês não fossem chamados, que eu ia ser desconfiar, porque faz parte do Daime a gente passar por isso também, sabe, minha filha? Ah, que bom. Então eu já passei. Ela falou, não, toda hora a gente passa por isso. A gente só torna-se mais tolerante, se importa menos. Falei, então tá certo. Então, daí, nesse inteirinho, a gente já estava começando a cantar o inário do mestre Irineu uma vez por ano. Ele já tinha cantado umas 3 vezes.
Aí eu falei para ela, a gente está cantando Inário do Mestre no Dia dos Mortos. Achou muito interessante. Eu falei, porque ele já faleceu, é um dia de contrição. Tá bom, tá bom. Então a gente está cantando, acho que já faz uns 5 anos que a gente. Quantos anos faz que a gente canta o Inário do Mestre inteiro? 5 anos. 5 anos que a gente já canta o Inário do Mestre inteiro. E a gente vai ver se esse ano, metade do Inário, a gente canta de pé. Vamos ver. Vamos ver se a gente aguenta, se dá certo ou não. Bem, e aí então veio a Maria do Carmo, num desses inários que a gente fez, e ela falou assim, eu vou cantar o inário do meu pai. O inário do meu pai é o inário do mestre, do seu Daniel Serra. Isso depois, eu estava acabando o inário do mestre. 12 horas de inário, gente, pelo amor de Deus. Daí ela falou, vai cantar o inário do pai? Eu falei, Maria do Carmo, pelo amor de Deus, a gente está sentado aqui há 12 horas, minha filha. Não, é rapidinho. Eu já conheço o rapidinho da Satuvave, mas não dá para discutir. Eu falei, tá, então vamos. E não é que o Inário foi maravilhoso, bonito, e foi rapidinho mesmo. Foi muito lindo. E daí a gente passou a cantar toda vez, também nas concentrações, o Inácio da Minha Serra. Tá, daí a gente está voltando lá na viagem lá com a madrinha. Daí eu com a minha boca grande e de repente falo, mas eu posso cantar seu Inário? Porque eu já tinha ouvido o Inário dela. O Inário dela é pequenininho, uns 10 hinos, 12 hinos, 8 hinos, menos que 10. É uma gracinha o Inário dela. Ela falou, pode, minha filha, pode. E poucas pessoas ela deixa cantar. Então a gente canta o Inário do Mestre, o Inário do seu Daniel Serra e o Inário da Madrinha Peregrina. Muito bom. Então, a gente foi nos achando o nosso caminho, a nossa forma de cantar. E aí, como a gente canta todas essas coisas, naturalmente, começamos a cantar na fogueira, a gente não deixa de cantar a Alegria do Mestre, a gente até vai fazer isso no Santo Antônio, as diversões do Mestre, né? São os hinos que o pessoal dança e canta. E dos amigos dele, ele tinha 4 amigos fiéis que acompanharam ele em toda a jornada da vida dele. Então a gente começou a aprender a cantar, que são hinos muito bonitos. São hinos que eles receberam antes quase do mestre receber o inário dele. Então tem um histórico muito interessante de mensagens ali contidas. Então a gente canta também antes de começar os trabalhos, na fogueira, em concentração, a gente está cantando o inário dos 4 companheiros do mestre, do seu Daniel e da Maria, da Dona Peregrina. E nessa a gente vai formando a nossa forma de ser porta dos... Muito obrigado pela companhia, por estar nessa sala lá cedo, nessa manhã de segunda-feira, muito obrigado. E eu acho que eu falei sobre tudo, né? Não tudo, quase tudo. Se eu esqueci alguma coisa, que vocês tenham alguma dúvida, e às vezes vocês não têm essa dúvida, mas alguém perguntou e vocês não souberam responder, por favor, me escrevam, falam que este box, fala aqui mesmo, para a gente poder, pelo menos, tentar responder essas coisas, né? Porque às vezes a gente esquece, não lembra de estar falando sobre alguma coisa que é importante esclarecer. Então, eu acho isso, queridos. E pessoas que às vezes são caluniosas com a gente, se citar o nosso nome e dizer nominalmente, ou a gente se sentir identificado, ele processa. É só isso. A gente resolveu usar sempre ali, nunca fazer briga de infantil, sabe? Fica lá, não vai, processa. Né? Mas a gente não quer fazer isso, a gente não faz isso. Eu acho que não fiz isso até agora, eu resisti muitas vezes, não fiz, não vou fazer. Acho que enquanto não for, eu vou resistir o máximo que eu puder de responder às vezes pessoas que falam sem ter consciência daquilo que está falando, mas são tão poucas, e coitadinha delas também, na cabeça não ajuda, então deixa elas lá, tá certo, queridos? Tem a Kelly, também já falei o nome dela, a Marcela, a Renata, legal, tem gente que acabou de entrar agora, né? Está chegando na nossa sala, se atrasou um pouquinho, da Cortez, né, querido? Mas mesmo assim eu gosto de ouvi-los.
E se vocês tiverem alguma coisa, por favor, me informe. Eu não deixa, não fica constrangido. Não sei como falar com a Ana. Não, querido, não tem essa de não sabe falar. Sabe sim, ele pode falar que eu não vou morder, não vou gritar, não vou sair gritando palavrão, não vou fazer nada disso. Então, tá bom? Então, muito obrigado pelos coraçãozinhos, pelas sóis, pela estrela, pelos bom dia. Nossa, adoro, 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 adoro isso. Então, um bom dia e uma boa semana a vocês. Quinta-feira estou voltando a Mairink outra vez também, para continuar fazendo nosso processo lá de arrumação do local. Então, muito obrigado, queridos. Obrigado, 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 obrigado. Quanto a quem vem do Rio de Janeiro, tem lugar para ficar. Eu esqueci de dizer isso, mas eu acho que amanhã eu falo sobre isso, sobre como vai ser a festa de Santo Antônio, exatamente, né? Porque eu acho que hoje já falamos bastante coisa de organização, mas a gente fala sobre isso. Tá bom, queridos? Beijão, uma boa semana mesmo, tá? Um bom dia para vocês. Tão feliz, tão contente, tão alegre. Deus nos tem ajudado, graças a Deus. Graças a Deus. A fé é tudo. Tá bom? Beijão.